todas as políticas internacionais que se baseiam no corte de... Todos os países. Todo mundo que faz reforma da Previdência. Todo mundo quem? Que país? Qualquer nação séria que fez reforma Qual da Previdência. nação A séria? França. A França. A França fez a reforma da Previdência. É um exemplo Isso. claro. Aliás, eles estão sempre fazendo e sempre se rebelando. Mas basta você ligar a televisão que você vai poder ver. Então a França é um exemplo de desenvolvimento, certo? Não, a França, olha, muita gente utiliza por muita coisa. Ela é uma das 10 maiores nações do mundo hoje. Mas definitivamente é um país que fez uma reforma fiscal e mesmo tendo uma população envelhecida e um estado assistencial gigantesco, ela está numa posição fiscal melhor do que a nossa. Basta ver que a política de juros da França ela é muito mais, né, racional do que a nossa. Não, a política de juros da França é a mesma na nossa. Não, hoje o Brasil cobra 14,5 na Política, não a taxa. a taxa. Mas posso falar que a política nossa é cobrar juros altos para você poder trazer dinheiro, para você poder fazer o giro da dívida. Acho que a França não precisa disso. Então a França é o seu modelo de desenvolvimento? Não é. Ah, entendi. Porque o primeiro país que te vem à cabeça quando eu te pergunto qual que é o país é comparável de modelo fiscal é a França. Curioso. Não. É o país que eu trouxe como exemplo para quem faz reformas fiscais que são necessárias. Você pediu um exemplo de reforma fiscal. Uma é uma reforma da Previdência. E um país que vive fazendo reforma da Previdência é a França. Sim, mas até aí, reforma da Previdência, É todo mundo faz e faz em modelos diferentes. É um dos Fazer elementos. reforma da Previdência em si não significa É nada. um dos A França é um elementos dos do melhores. pacote fiscal. É um dos elementos de um pacote fiscal funcional. Se eu vou explicar para você a situação brasileira, os países nem precisam fazer o que o Brasil faz, porque o Brasil inventa coisas. A gente indexou, por exemplo, o salário mínimo, a aposentadoria e ao BPC. E ao você fazer isso, que não é uma experiência comum internacionalmente, foi apenas populismo brasileira, a gente criou uma bomba fiscal que fica aumentando o tempo. Tanto que hoje as pessoas têm medo, né, os gestores públicos têm medo de aumentar o salário mínimo, porque ele faz estourar as contas públicas. Isso prejudica o trabalhador e gera não teve inflação. medo não, ele manteve política de aumento real durante todo esse tempo, com plano emprego e crescimento de PIB. E enquanto isso aumentou os impostos, jogou essa carga para cima de todo mundo. Aí a pessoa... Não, aumentou o imposto dos mais ricos. Não, sobre todo mundo. O mais pobre tem offshore, Ah, sim, o mais mas pobre tem fundo exclusivo. Não, o mais pobre não A conseguiu. pet. O mais pobre não conseguiu comprar um produto simples na internet, que seja um celular, ou uma saia, uma blusinha, porque ele precisou taxar todo mundo. Não, mas isso Você foi o pode Congresso falar que a o sua- Lula fez. Não, imagina, o Lula fez campanha oficial, a Janja, a esposa dele, saiu nas redes sociais defendendo que, inclusive, as pessoas não seriam taxadas. Você pode Ninguém falar que paga a sua reforma vai ser atrelada à expectativa de vida também, pra não ficar reajustando sempre, Sim. né? Sim, não tanto. Nisso E aí, tô indo? Nisso aí é Tô melhor. indo. A existência de lei e ordem que hoje é impossível dentro do Estado brasileiro. Isso já seria uma revolução. Lei e ordem através da aplicação de penas compatíveis com o tamanho do crime que foi cometido. Sim, Disso isso incentivando- já existe, chama-se Código Penal, Sim. a pena é proporcional. Pera, você fez uma pergunta, deixa eu terminar de fazer Sim. sua resposta. Calma, continua ouvindo. Aplicar penas que são funcionais no nosso Código Penal lá dos anos 40. Um Código Penal com penas que nem sequer prevê a existência de organismos anômalos como as facções criminosas que nós temos hoje no Brasil. Tipificação específica para retirar direitos e prerrogativas de membros de facções criminosas, como é o direito penal do inimigo, que eu venho defendendo. Não, mas você falou de pena proporcional. Dá um exemplo de pena do crime mais leve hoje que tem uma pena maior do que um crime mais grave. Vamos voltar para o início da pergunta e eu já respondo o que você colocou aqui. Não, adianta- peraí. Não adianta me Peraí, bombardear. é um desenvolvimento, Peraí, então você não consegue responder? Não, Você não consegue eu responder? responder absolutamente Você não tudo. consegue Então Você responder? acabou de botar 6 perguntas E empregadas 6? e Eu fiz provocações. 2. Não, você está perguntando se eu consigo responder. Isso é uma 6. pergunta também. Ah! Ué, meu amigo, você quer lacrar? pelo Você quer lacrar ou você Aí quer uma você ficou resposta? contando as Você vezes quer que eu lacrar? falo. Você quer lacrar ou quer dar uma resposta? Se você quiser Eu quero que lacrar, você dê a resposta, Você quer só que é o lacrar? seguinte, você não consegue desenvolver o Então faz o seguinte, raciocínio. por favor, me dê Você a fala que a pergunta. pena é desproporcional. Me dê a pergunta. Aí eu peço um exemplo, então responde essa. termine a sua pergunta então. Eu vou adicionar a pergunta inicial. Termina aí. Me dê, mas responde essa. Não, Que eu vou me dar por eu satisfeito fico- até na primeira. Eu fico um pouco Me chocado quando o jornalista dê, tem me um dê. raciocínio. Olha, um de cada vez aqui pra gente manter a ordem do programa. Me dê um exemplo de uma pena de um crime mais leve que tá mais grave do que um crime mais grave. Uma pena mais leve que tá mais grave do que um crime mais Não, leve. uma Não, vou te pena dar uma. mais grave, mais dura para um crime mais leve do que uma pena mais leve para um crime mais duro. Assalto à mão armada. Uma pessoa que coloca uma arma na Em cabeça do comparação com qual cidadão. crime? Eu preciso fazer comparação? Você falou que tá desproporcional. Não, ela não está proporcional ao tamanho do crime. A pessoa que tem uma arma colocada na cabeça dela, aquele crime, a possibilidade de ser morto por conta de um celular, a pena dessa pessoa de eventualmente cumprir na cadeia com todo o nosso sistema legal 2, 3 anos, que é o que acontece no final, isso se a pessoa for presa, é desproporcional. 2, 3 anos? Sim, é 7 anos a condenação, mas você acaba cumprindo 2 ou 7 3 anos a condenação, mas calma, a pena não tem lá que é 7 anos. É de qual que é a pena hoje para qual que você quer transformar? 6 a 10. Ô, ô, ô,
A gente vai estar lá junto com Sem ele, intervenção irmão. da plateia, Se ele por favor. precisar. Eu respondi já o 7. Tá, não, pergunta vai pra onde? Então, quanto hoje vai pra onde? Pelo prep que você tá usando. Propositioning, reasoning, example e propositioning no final. Dá um exemplo. Um exemplo, por exemplo, daqui você vai fazer. O que você acha da questão, sei lá, da segurança pública no Brasil? Olha, o Brasil é um país que não tem lei em ordem, a gente vai. Proposition. Nós vamos colocar em ordem, então propositioning. Aí vem o reasoning. Olha, nós temos as leis penais, a legislação penal, que são formadas num período dos anos 40, blá 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 blá, há o trauma da ditadura militar, e há um consenso hoje de que viver no Brasil é muito inseguro, e blá 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 blá, reasonei. Nós vamos, aí, exemplo, o direito penal do inimigo já foi aplicado em tais lugares, países que têm penas mais altas conseguem ter um efeito de dissuasão, blá 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 blá, e nós vamos fazer isso, e aí no final, proposition de novo. E é por isso que colocando lei e ordem como em qualquer lugar sério, a gente vai tornar o Brasil um país sério. É o pré. Isso é a resposta a caixote. Entendeu? É o que o Arthur chamaria de caixinha, talvez? Mas é como você organiza a caixinha. Sim. Ou vai trabalhar para sabotar isso, como já estão sabotando, como houve agora na hidrovia ali na região norte do Brasil, houve aquela invasão ridícula da Cargill. Então, onde eu quero chegar? Nós temos que fazer valer o licenciamento ambiental e arrumar briga política com todo mundo. O presidente da República tem que comprar briga. Até porque o presidente da República dispõe de instrumentos. Tem obras que estão paradas que o governo, para poder, foi uma emenda, inclusive, que foi passada no Senado, que permite ao presidente da República falar que uma determinada obra é estratégica, e aí ele é obrigado a passar a fila do Ibama para começar a andar. E eu, como presidente da República, vou falar que... Foi vetado, deixa eu só ter certeza. Porque isso aí é bom. Eu, como presidente da República, vou fazer... Hã? Essa emenda, a emenda do Alcolumbre que... Lai. Eu vi que o Lula vetou 63 emendas, mas acho que quase 52 derrubou o veto. O eleitor brasileiro se preocupa muito com a experiência nos cargos públicos e o candidato Aldo aqui tem décadas de experiência na carreira política dele e o senhor é um novato. Por que o eleitor deveria votar no senhor e não no candidato Aldo? Porque, primeiro, eu tenho uma experiência política, e é política, essencialmente política. Eu fundei o maior movimento político do Brasil, eu liderei o impeachment de Dilma Rousseff tanto nas ruas quanto no parlamento, fundei um partido político do qual sou presidente, junto com esse grupo político, aprovei não dezenas, mas centenas de projetos de lei e organizei a sabotagem, vamos colocar aqui, a inúmeros projetos anti-Brasil que também passaram não só na Câmara, mas nas Assembleias Legislativas em muitos estados do Brasil. Portanto, eu tenho experiência política de grupo de sobra. Isso não é um problema. O que eu não tenho, e não estou falando que é o caso aqui do nosso colega Aldo, eu não tenho experiência em roubar, em participar de rachadinha, em viajar com membros do judiciário para fazer negócios. Eu não tenho esse tipo de experiência, nem terei. Então a experiência produtiva, do ponto de vista político, eu tenho. Tanto que sou o presidente de um partido político e o próprio vosso parte decidiu que eu tenho que ser pré-candidato à presidência da República. Mesmo sendo mais jovem. Candidato mais jovem, partido mais jovem, legal. Eu gosto. E separar mais ainda, tipo, por que a missão é diferente de todos os outros partidos aí do Brasil? Foi Casa Civil, foi ministro de Minas e Energia. Grande ponto, nossa, grande ponto. Tome. Grande ponto. Tome. Olha, Tá aqui, e assim, deu um puta argumentão aqui pro Bom, presidente. hein? Então, Mandou até bem, depois que cara. ele ganhar, foi pra minha casa esse argumento. outro Cara, jornalista que teve falta experiência 10 foi minutos pra gente acabar, José chegou Sarney. agora. José Sarney, grande experiência com um presidente terrível. Fernando Collor foi governador de Alagoas. Olha, cuidado de Família Campos. Família Campos está aí mantendo Pernambuco na mais absoluta pobreza há décadas. Deus me livre dessa experiência. Por que a missão é Tá valendo diferente? isso, né? O que vocês estão fazendo diferente na missão para se propor como uma política que vai de fato fazer o Brasil ser grandioso? Primeiro de tudo, é o primeiro partido que foi montado com base no projeto e não no carisma da figura B ou C. Ele já tinha seu livro de propostas antes mesmo de ter o partido. Ele já tinha militância antes mesmo de estar constituído. Então ele é um partido verdadeiro. A maior parte dos outros, com todo respeito aos demais, são legendas, que moram no governo A, B ou C. A gente tem proposta e mais, a gente topa perder pelo que a gente acredita. Topar ganhar pelo que os outros acreditam, que todo mundo faz. Topar perder espaço, perder votos, se envolver em polêmicas, ser perseguido politicamente, isso, infelizmente, para poucos. E é por causa disso que a gente agregou a juventude. Que a juventude está cansada do modelo velho. Porque as pessoas falam o seguinte, tem muito partido já no Brasil, por que vocês montaram outro? Ora, basta ver que os mais jovens estão praticamente todo mundo embarcando a gente, porque talvez os mais jovens viram, olha, tá tudo errado nos outros partidos, eu não quero o modelo atual. E aí todo mundo se juntou e sim, estamos construindo algo muito novo. Deixa eu explicar pra quem não conhece o meu partido. Na última pesquisa Atlas, a gente já mesmo tendo sido fundado em novembro do ano passado, o 4º partido na preferência dos eleitores. E eu sou o candidato com o maior percentual entre os mais jovens. Talvez você não tenha ouvido falar disso, porque a mídia não fala muito, mas nós somos o partido da geração Z. 1/3 dos eleitores da geração Z.
Se gostou do vídeo, não deixe de se inscrever e dar o like, para levar os enigmas da onça ainda mais longe. Te vejo na próxima!